seja bem-vindo a mais uma aula de Paixão pelo Noivo, Cântico dos Cânticos. Já pega aí todo o seu material necessário para a gente estudar. Abre aí sua Bíblia já comigo em Cantares capítulo 1, que a gente vai começar por aí. Cântico dos Cânticos capítulo 1. Hoje, em especial, a gente vai dar atenção ao versículo 12 até o 17. Então, Cantares capítulo 1, do 12 ao 17. Não tá no YouTube ao vivo, gente. Nós vamos entrar no YouTube depois, que a aula é gravada. E aí ela sobe, acho que toda sexta-feira à noite, beleza? Vou desativar os comentários pra gente começar. Desativando aqui. Então abre aí, Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12. Hoje o nosso trecho é do 12 ao 17, beleza? 12 ao 17. Antes da gente começar, eu quero orar com você. Orar nessa manhã, consagrar ao Senhor esse momento. Pedir ao Espírito Santo que nos conduza em toda a verdade aqui. Você pode aí fechar seus olhos onde você estiver. Eu não sei se tá bom pra vocês aí o som, eu nem perguntei, pra ser sincera. Eu espero que esteja. Eu não tenho tripé. Gente, eu vim pra cá, eu esqueci de trazer tripé, eu esqueci de trazer câmera, eu esqueci tudo. Então assim, tô me virando aqui com o celular do meu marido aqui, gravando pelo YouTube, meu celular aqui gravando no Instagram, e vai dar certo. Vamos orar antes da gente começar? Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós, nessa manhã, mais uma vez, nós honramos a sua presença, nós te bendizemos, nós louvamos o Senhor pela sua vida em nós. O que seria de nós, Espírito Santo, se você não habitasse dentro de nós? Se você não trouxesse a vida de Deus, a natureza de Deus para nós? Nós queremos honrar você, a sua presença, e te agradecer por você continuar revelando o Filho de Deus para nós, continuar nos santificando e nos transformando pela verdade. E nessa manhã eu quero pedir, Espírito Santo, que você nos toque com a sua palavra. Que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, que ela penetre o nosso coração nessa manhã. Que ela faça uma cirurgia como um bisturi, penetrando na divisão da alma, do espírito, e que toda mentira seja arrancada nessa manhã. E que nós possamos ver com clareza quem Jesus é e quem nós somos em Cristo. Eu peço, Espírito Santo, que você toque o coração das pessoas, fazendo com que elas se arrependam dos seus pecados, fazendo com que elas ganhem uma nova perspectiva da vida em Deus. Aqueça os nossos corações. Eu oro nessa manhã que todo o coração frio, desanimado, cansado, que seja visitado agora com um sopro de renovo no Espírito. Pai, eu entrego a você esse tempo e que você use isso aqui para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então? Cantares, no capítulo 1, nós vamos ler versículo 12 até o 17. Nós vamos fazer primeiro uma leitura corrida e aí a gente vai começar a aula, beleza? Então, se você tá anotando aí, anota aí, aula 11, o paradigma da noiva. A gente vai falar sobre isso, algumas verdades fundamentais sobre o paradigma nupcial. Essa é a aula de hoje. Lembrando que essa aula é uma aula do iHop, do Mike Bickle, está sendo feito com a autorização dele, ok? Então vamos lá. 1:12 diz assim: enquanto o rei se assentava à sua mesa, dava o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim como um saquetel de mirra que repousa entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de hena ou de rena nas vinhas de Engedi ou Engedi. Eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa, os seus olhos são como pombas. Eis que és formoso, ó meu amado, ó amado meu, como amável és, também o nosso leito é viçoso. 17. As traves da nossa casa são de cedro, e os caibros são de cipreste, ok? Então, pra gente começar, a gente vai fazer uma breve revisão, como sempre. E você que estava aqui comigo na última sessão, na sessão 10, você se lembra que a noiva, ela estava fazendo uma pergunta. E a pergunta da aula passada, se você não viu, você pode voltar no YouTube e assistir a aula 10. A pergunta que ela fez tá aí em alguns versículos antes, e eu vou parafrasear a pergunta. A pergunta era mais ou menos assim: aonde você vai me alimentar? Ela tá pedindo para ele, para saber onde ele alimenta o seu rebanho. Então é onde você vai me alimentar, onde você vai me fazer descansar. Lembra que eu falei do meio-dia, que era o horário de sol a pino? Onde você vai satisfazer a minha alma? É mais ou menos isso que a noiva tá perguntando pro noivo naquele contexto.
E essa, gente, a gente falava na aula passada, é a grande pergunta de todo crente. Todo cristão que está buscando sinceramente conhecer a Deus, conhecer Jesus, ele tem esse anseio dentro do coração dele. Eu quero que o meu espírito seja alimentado, eu quero encontrar descanso, eu quero encontrar confiança. Ei, Jesus, onde você alimenta seu rebanho? No meio-dia, no meio das situações adversas, no meio da dificuldade, aonde você pode fazer a minha alma descansar. E aí nós vimos a resposta, então, de Jesus para essa noiva, e ele deu algumas respostas, e a gente focou em algumas delas. A primeira é que ele declarou a beleza dela. Lembra que a gente falou? Ah, como você é bela. Isso está no versículo 8, se você quiser voltar para conferir. E em seguida, ele deu algumas instruções, ou uma instrução em 3 dobras, que a gente comentou na aula passada. Ele fez uma afirmação em 3 aspectos. Ele falou assim: você quer saber onde eu alimento meu rebanho? Então, siga os passos do rebanho. A primeira coisa, siga os passos do rebanho. Depois, apacente os cabritinhos. E depois, faça isso ao lado da tenda dos pastores. Se você não estava com a gente na aula passada, eu vou encorajar você fortemente a você voltar e assistir a aula 10, porque ela vai fazer todo sentido para essa construção que a gente vai continuar hoje. Lembrando que nós estamos no texto de forma sequencial, então você precisa das aulas para poder entender sobre o que a gente está falando. Então, essas foram as respostas que nós vimos na sessão anterior. Mas hoje, o Senhor vai começar a responder, ou continuar a responder essa pergunta com um pouco mais de detalhes. Essa pergunta, gente, a pergunta continua sendo a mesma. Onde ele vai alimentar ela? Onde ele vai fazer com que o espírito dela ache descanso? E aí nós lemos então esse começo no versículo 12, que fala assim: enquanto o rei está à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume ou as suas fragrâncias. E aí, dependendo da versão que você lê, você pode encontrar palavras diferentes, mas são todas com o mesmo significado. Enquanto o rei está à sua mesa, o meu nardo exala as suas fragrâncias. O que ela está dizendo aqui? O espírito dela adora ao Senhor enquanto ele está na mesa. O espírito dela adora o Senhor como um aroma que acende, que sobe, como um cheiro que é elevado ao Senhor. Ela fala: porque o meu amado é como um feixe de mirra para mim. Você pode continuar aí no texto. É como um cacho de rena das vinhas de Engedi. O que é Engedi, gente? É importante a gente saber disso para a gente entender o contexto que está sendo falado aqui. Engedi é um lugar, um lugar situado lá em Israel, que é um oásis, né? Se você olhar a palavra Engedi, ela significa fonte nascente. Ela significa um lugar de águas, tá? E Gedi significa cabrito. Então, são os cabritos num lugar de água. Então, pense num deserto, você chegando num oásis que tem água, aonde as ovelhas podem descansar. Isso é Engedi. Então, veja o que ela está falando. Ele é como um cacho de rena das vinhas de Engedi. Olha só. Então, sabendo agora que Engedi é esse oásis no meio do deserto, esse lugar onde os cabritos encontram água, você precisa saber o que é a rena, né? Que ela fala aqui. Por que ele é como um cacho de rena das vinhas de Engedi? Então, o que significa isso? O cacho de rena, gente, é um tipo de uma flor. Na verdade, eu dei uma pesquisada sobre isso e pode ser chamado de alfena, pode ser chamado de alrina ou de rena. E é uma planta cujas folhas, quando são secas, elas são utilizadas como tintura avermelhada. Podem ser usadas para tingir cabelo, pele, mão e pé. Eu dei uma pesquisada, até parece que a rena que a gente usa tem a ver com isso também, tá? Mas além dela ser uma planta que seca pode ser utilizada para tintura, ela também é um arbusto que é procurado pelas mulheres, pelos homens naquela região por causa do perfume das flores dessa planta. Então, é muito comum no Oriente as mulheres montarem ramalhetes das flores dessa árvore para deixar a casa perfumada. Ou elas colocam essas flores dessa árvore nos seus cabelos para que onde elas forem, o perfume possa ir com elas. Então, presta atenção no que está acontecendo aqui. A noiva aqui está recebendo
um aumento na revelação do amor de Deus por ela e também da sua beleza para o Senhor. É isso que está acontecendo. A gente vai ver aí, ó, volta no texto. Enquanto o rei está na mesa, o meu nardo exala suas fragrâncias. O meu amado é para mim como um feixe de mirra, como um cacho de rena das vinhas de Engedi. Então, é um aumento dessa revelação. Então, nos versículos agora, 16 e 17, ela vai trazer respostas para Deus, tá? E a gente vai dar aqui apenas uma visão geral, não vai dar tempo de entrar em todos os pormenores. Mas se você tiver curiosidade depois, eu te indico que você pegue comentários bíblicos, que você possa ir diretamente lá no site do Mike, mikebickle.org. Você pode assistir essas aulas, infelizmente só tem em inglês, mas tem como você aprofundar isso através de comentários bíblicos, através de estudos sistemáticos do livro de Cantares, tá bom? Então, ela começa dizendo: meu amado é como um feixe de mirra que repousa entre os meus seios, tá? Vamos começar por aí. O que isso quer dizer na simbologia de Cantares? Lembrando que nós estamos fazendo a interpretação espiritual e não a literal. O que é o meu amado ser como um feixe de mirra que repousa entre os meus seios? Ela está falando sobre a meditação sobre a cruz de Cristo. Essa noiva, gente, ela compreendeu o amor de Deus. Mas não só ela compreendeu, ela medita nos benefícios da cruz de Cristo na sua própria vida. Então, essa mirra repousa entre os seios dessa amada, dessa noiva. Toda noite, ela fala que isso repousa entre os seios dela. É uma figura que vai falar do coração. O que ela está recebendo aqui? Ela está recebendo uma revelação do amor de Jesus por ela e da provisão que ela recebeu de Jesus através da cruz do Calvário. Preste atenção nisso que está falando. A mirra era uma substância que era extraída de árvores, que era muito cara no mundo antigo. Se você fosse procurar mirra naquela época, ela era um artigo de luxo usado para fazer perfumes. Se você olhar lá em Êxodo, quando Deus pediu para Moisés fazer o óleo da unção, você lembra disso? Então, um dos ingredientes que era a composição daquele óleo da unção, que não deveria ser copiado por ninguém, não deveria ser usado para mais nada a não ser para o serviço sacerdotal, tinha mirra nesse óleo. Mirra, gente, fala, claro, da morte de Jesus na cruz. Já era uma referência a isso. Só que a mirra, além de ser um perfume, ela também é um tempero de embalsamamento da morte. Então presta atenção nisso. A mirra no mundo antigo, ela era usada também para preparar o corpo de alguém que falecia antes da pessoa ser enterrada. Então Nicodemos, ele trouxe o quê? Ele trouxe mirra para preparar Jesus para ser colocado no túmulo, para passar no corpo de Jesus antes dele ser enterrado. E tem vários lugares da escritura que a gente vai ver a vida de Jesus relacionado com mirra. E claro, todas essas vezes que aparece já era um prenúncio daquilo que aconteceria com Cristo, da sua morte. Você lembra que numa dessas vezes foram os reis magos que trouxeram presentes, trouxeram mouro, trouxeram incenso e trouxeram a mirra. E cada um desses símbolos proféticos falavam do ministério, mas também da morte de Cristo. E quando eles trouxeram essa mirra para o menino Jesus, eles estavam declarando ali, inspirados pelo Espírito Santo. Talvez eles mesmos não sabiam daquilo que estavam fazendo, mas o Espírito estava declarando ali que Jesus abraçaria o elemento da mirra, o elemento da morte. Então veja que paradoxo. O meu amado é para mim como uma mirra que repousa entre os meus seios. É um paradoxo, porque isso vai falar de um perfume, de algo cheiroso, algo doce, agradável, mas também vai falar de um tempero de velório, de funeral, de embalsamamento. Gente, é tão interessante que a mirra ela é usada no Cantares de Salomão e ela vai falar das duas coisas. Ela vai falar tanto da doçura que Jesus traz, do fato dele ser agradável, desejável para as nossas vidas, mas também vai falar do aspecto da morte.
Sabe, são 8 vezes no total que mirra aparece ali no contexto de Cântico dos Cânticos. E vai falar disso, essa é a figura simbólica, que em Cristo existe essa doçura que surge na nossa vida quando nós abraçamos o quê? A morte das nossas inclinações carnais. Então, gente, é custoso, é amargo, é caro, mas tem um aroma tão agradável para Deus e para nós que se torna doce. Aleluia, não sei se você consegue entender isso que eu tô falando. Algumas mulheres no mundo antigo, quando elas eram muito ricas, elas usavam mirra como um colar. Então eles faziam no pescoço um saquitel, um suportezinho, e colocavam mirra ali em cima do seio. É disso que Cantares está falando. E por que eu falo que eram mulheres ricas? Porque, como eu disse, a mirra era cara. Então é um privilégio muito raro numa sociedade como aquela, você ter um saquitel de mirra entre os seios. Só os nobres do mundo antigo poderiam ter acesso a isso. Gente, eu quero que você pense no contexto. Nós estamos falando aqui de um contexto de uma sociedade agrícola, na antiguidade. Você pensa o tanto de mau cheiro que existia naquela época. Eu não sei se você já assistiu filmes da Idade Média, filmes, né, dessas sociedades mais antigas. Uma coisa que eu fico pensando é, gente, como esse povo devia feder, porque, desculpa, esse é o parênteses da Val aqui, não tinha desodorante, não tinha perfume. Então as mulheres ricas, extravagantes, o que elas faziam? Elas colocavam um feixe de mirra em volta do seu pescoço, como um colar. Aqui Salomão deu esse presente tão raro, tão caro, tão importante para essa garota, para essa noiva, para essa menina do campo, simples, que nunca poderia ter algo tão único, tão caro e tão raro. Ela recebeu aquilo como um presente do noivo rei. Gente, Jesus é aquele que dá para mim e para você abundância de mirra. É a própria vida de Cristo, é a sua própria oferta na cruz do Calvário, a sua vida derramada por nós, é o presente mais caro, raro e único que nós poderíamos receber, e a gente devia meditar nisso. Como essa noiva está nos ensinando, colocar isso sobre o nosso seio, sobre o nosso coração, e meditar nisso durante todas as noites da nossa vida. Ela fala, durante a noite, esse saquitel de mirra estava sobre os meus seios, sobre o meu coração. O que a noite quer dizer simbolicamente, gente? A noite vai falar tanto da tentação, da provação, das dificuldades, como vai falar também da longevidade das horas da nossa vida. A noiva fala, Jesus, você é para mim como um feixe de mirra. Jesus nos deu o presente supremo. Nós, como sua noiva, recebemos esse dom, esse presente tão raro, caro e único. Esse colar com abundância de mirra, gente. A cruz fala do amor de Jesus por nós. O que ele suportou por mim e por você. A cruz, a mirra, fala do tanto que Jesus te valoriza. Ô, gente, só o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, de um Deus todo-poderoso, o fato de um ser como esse parar e me criar e te criar à imagem e semelhança dele, isso já fala para mim e para você do tamanho do nosso valor. O fato de Deus ter nos criado já foi uma declaração do quão importantes nós somos para Deus. Mas não para por aí. Em Gênesis 1, a gente vê o Criador. Mas lá nos Evangelhos, a gente vê o Deus de Gênesis 1, que criou os céus e a terra, simplesmente assumindo a vestimenta, vestindo a roupa da humanidade. Ele se fez carne e veio à terra e foi esmagado pela ira de Deus por um motivo. Na verdade, tem mais de um motivo. Ele fez isso para glorificar o Pai. Jesus morreu para glorificar o Pai. Mas ele também fez isso, sabe para quê? Para poder conhecer você, para poder me conhecer, para poder estar próximo de você e de mim para todo sempre. Talvez você está aqui comigo nessa live, você está assistindo esse vídeo e você luta dentro da sua alma, do seu coração, com os seus pensamentos, porque você se sente alguém sem valor. Porque talvez você ache que você é alguém sem muita importância.
Talvez você possa até mesmo se perguntar, quem é que ia querer estar perto de mim para sempre? Eu não valho tanto assim, pois eu te respondo, Jesus quer isso. Ele não apenas quer estar perto de você para sempre, mas ele pagou o preço mais alto e máximo possível. Ele foi ao extremo para estar perto de mim e de você para sempre. Então, quando o diabo, meu irmão, minha irmã, você que tá comigo aqui, quando o diabo vier mentir na sua orelha, falando que você não tem valor, você responde para ele, tá escrito. E fala para você mesmo, para os seus pensamentos e pro inferno ouvir as verdades bíblicas. Fala para ele sobre o simples fato do Filho de Deus ter encarnado e morrido e sangrado numa cruz para estar com você e comigo. Não escute mais essas mentiras do diabo. O que nós vemos aqui é essa noiva sentada, se banqueteando nessa mesa com o rei. E lá, o que a gente vê na interpretação simbólica é que o espírito dela estava ascendendo, a adoração dela começou a fluir do seu espírito, porque ela estava pensando no seu amado, no rei, no noivo, como um saquetel de mirra. Gente, quando nós pensamos em nosso amado Jesus, quando nós olhamos para ele como alguém que abraçou uma abundância de sofrimento, a abundância de mirra, quando a gente medita nisso, quando a gente entende isso, não tem outra atitude do nosso espírito a não ser começar a erguer aos céus uma adoração extravagante, uma adoração espontânea. Ela disse que a mirra ficaria onde? Nos seios dela, no coração dela, durante toda a noite. E tem várias maneiras simbólicas que a noite fala da nossa vida espiritual. Como eu já disse, a noite pode falar da tentação. Aquele momento sombrio que eu e você olhamos para o pecado e ele parece tão sedutor, ele parece tão convincente. Imagine a noiva meditando em Jesus como esse saquetel de mirra, como esse que suportou tão grande sofrimento, só para nos comprar, para estar perto de mim e de você. Naquele momento, quando ela está na noite da tentação, ela começa a pensar no que ele fez para garantir um relacionamento com ela. Eu penso em quão importante eu sou para Jesus. Você precisa pensar e lembrar que ele veio atrás de você, que ele deseja você. E na hora isso vai te ajudar a escolher, não, eu não vou por esse caminho, não foi para isso que meu Salvador me alcançou. Mas não só nas tentações, também tem os momentos de provação. E eles são muito reais. Esses momentos de provação, às vezes eles não estão relacionados a pecado. Às vezes é uma circunstância difícil que a gente está enfrentando. E eu não sei você, mas eu já passei por isso algumas vezes. De passar por uma noite escura da alma, como diziam os santos da igreja, né? Momentos de aflição, onde você para se perguntar, será que vale a pena? Será que tudo isso está valendo a pena? Quando um senso de desesperança invade o seu peito, deixa eu te falar, Jesus achou que valia a pena. No momento mais difícil, na noite escura dele, no Getsemane, onde ele suou sangue e ele lutou ali com a sua alma, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Naquele momento da noite escura dele, ele achou que valia a pena. Então nós precisamos aprender a nutrir e alimentar o nosso espírito como se nós tivéssemos um saquetel de mirra sobre o nosso seio, sobre o nosso coração. Nós precisamos alimentar o nosso espírito em Jesus, dizendo, vale a pena permanecer. E a noite, gente, significa um olhar, significa além das tentações, das provações, significa também um olhar constante. Porque se você parar para pensar na linguagem bíblica que fala durante todo o dia ou durante toda a noite, quando você fala sobre a noite ela tinha um saquetel de mirra, isso pode falar também de consistência. Porque ela deita na sua cama e ali ela fica ponderando, ela fica pensando e meditando, lutando sobre os problemas, as tentações, as dificuldades, as ansiedades, mas ela encontrou ali uma forma de ancorar a sua alma
Jesus é para mim como esse saquetel de mirra. Ele foi abundância de mirra. Ele pagou o preço por mim. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente realmente, escuta isso que eu tô falando, quando a gente realmente vê quem Jesus é, quando nós vemos quem Ele é, não só o que Ele faz por nós, mas o que Ele fez. Querido, isso é tão fundamental. Presta atenção nisso que eu tô falando. Isso é tão fundamental, uma revelação tão importante, mas ela tem sido tão negligenciada até mesmo no meio da igreja. Nós passamos por cima desse fundamento e nós vamos direto para a parte do como nós podemos fazer mais para Deus. E é importante, ministério, a gente já falou sobre isso. Ou como nós podemos receber mais coisas das mãos de Deus. E sim, isso também tem a sua importância, mas é secundário. São perguntas legítimas, mas não devem ser a prioridade. Mas a primeira coisa, o primeiro fundamento é que nós precisamos conhecer quem Ele é e o que Ele fez. E a abundância de sofrimento que Ele suportou. Que Ele suportou a cruz e a vergonha e a morte, porque Ele achou que valia a pena a sua vida. Eu não sei se você está entendendo isso que eu estou falando. Eu sinto o Espírito Santo aqui enquanto eu ministro isso. Para sempre, gente, para sempre. Pensa na eternidade, para sempre. Nós estaremos maravilhados com o Cordeiro. Nós para sempre, imagine daqui bilhões e bilhões e bilhões de anos a partir de agora. Se você olhar para Apocalipse 5, você vai ver claramente que nós estaremos diante de um trono, diante dos anjos, declarando para sempre o valor do Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Daqui bilhões e bilhões de anos, nós não iremos ainda ter superado a realidade de que o Deus homem foi morto, porque Ele queria ter um relacionamento comigo e com você. E quanto mais nós conhecemos Jesus, e quando nós o conhecemos melhor, nós ficamos maravilhados com essa realidade. Eu tenho a impressão, e Paulo fala isso, né? Que agora nós conhecemos como que em espelho. Mas eu tenho a impressão que naquele dia, quando nós chegarmos lá, e nós tivermos os nossos olhos totalmente abertos para contemplar quem Jesus é, quando nós vermos claramente o Filho de Deus que foi esmagado por mim e pela sua causa, eu tenho a impressão que nós vamos ficar tão extasiados, tão impressionados. Se hoje pra gente já é impressionante esse sacrifício, você imagina quando você puder realmente ver o valor daquele que foi morto. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Eu oro agora, abre os nossos olhos e revela o Cristo. Revela o Cordeiro que foi morto. Revela o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma revelação de quem Jesus é, Ele se torna o nosso amado. Ele se torna para nós como esse feixe de mirra sobre o nosso coração, que repousa sobre nós e nós pensamos nele dia e noite, em todas as horas da nossa vida. Nós devemos carregar a obra da cruz no nosso coração durante o dia e durante as noites da nossa vida. Lembra que a gente falou, eu acho que foi na aula 9, que a gente leu as virgens falando para a noiva assim, lembraremos o seu amor, nos regozijaremos no seu amor, lembraremos o seu amor. Por que ela usa, por que o texto usa a palavra lembraremos? Porque a gente é ruim de memória, gente. Porque constantemente nós esquecemos do amor de Deus. E o diabo parece que ele calcula isso, porque ele sabe que a gente esquece da bondade do Senhor. Então, um dos temas que Cântico dos Cânticos, esse lembraremos do seu amor, está no 1:4, tá? É assim, nos lembraremos, nós cantaremos, nós declararemos, nós confessaremos na nossa vida privada, nos tempos de tentação, nos tempos de provação, nós vamos declarar isso. Nós estamos satisfeitos na obra da cruz, no nosso tempo de devoção secreto, no nosso tempo de adoração no culto público. Gente, os santos mais obedientes,
as pessoas mais marcantes em adoração, aqueles que se aprofundaram em conhecer o Senhor, e a gente hoje lê as biografias dessas pessoas na história da igreja, foram aqueles que confessaram, que testemunharam e que pensavam mais e mais na obra de Jesus e no seu amor na cruz do Calvário. A mensagem da cruz é como esse saquetel de mirra sobre os nossos corações. Nós nunca nos cansaremos da mensagem da cruz. É por isso que nós cantamos, né, aquele hino tão lindo da harpa, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar para mim mesmo, proclamar para aqueles que estão à minha volta. Eu vou declarar com todas as minhas forças. Eu vou levar a minha cruz até trocar por uma coroa. Nós nunca vamos nos cansar da mensagem da cruz. E se isso é chato pra você, se você tá aqui comigo, você fala, tá bom, Val, a mensagem da cruz, a gente já sabe e tal. Se isso é chato, meu irmão, isso é um sintoma que você não entendeu. Se isso ainda não traz lágrimas pros seus olhos, dobre os seus joelhos hoje, pega a sua Bíblia e peça o Espírito Santo para abrir os seus olhos, porque, como eu disse e repito, bilhões de anos a partir de agora, daqui pra frente, nós vamos cantar cada vez com mais fervor. Mais do que nós podemos cantar nessa vida, quanto mais nós crescermos na revelação de Jesus, mais gratos nós seremos por isso. E a noiva vê essa revelação da beleza de Jesus, da mirra, do sofrimento, mas ela vê a delícia que é Jesus. E presta atenção nisso. É por isso que ela fala, meu amado é como um cacho de flores de rena nas vinhas de Engedi. Jesus é delicioso. Sabe, talvez... ele é pra mim como um cacho de flores de rena nas vinhas de Engedi. Pra nós isso é fora do nosso contexto. Talvez não faça tanto sentido na nossa cultura. Mas naquele tempo, naquela geração, naquele contexto geográfico, social, um cacho de flores de rena era uma afirmação de beleza, de bom cheiro e de atração. Presta atenção nisso. Quando ela olha pra Jesus, Jesus é pra ela como essa bela flor perfumada. É assim que ela vê o Senhor. E quando nós vemos de verdade, de olhos abertos, quem é Jesus, nós não vemos só o abundante sofrimento, mas nós vemos também a abundante delícia que Ele é. Quão encantador Ele é, quão belo Ele é. E isso atrai e cativa o meu e o seu coração. Isso nos atrai, o cheiro dEle, a fragrância dEle. Deus não é um Deus entediante, não, irmão. Ele não é um Deus chato, severo, distante. Talvez você conheça o Deus da religião. E esse Deus da religião, ele parece sim ser entediante, severo. E tem gente que fala assim, mas isso é porque você não tá pagando o preço. Porque se você realmente pagasse o preço, você suportaria esse Deus. Gente, quantas vezes a gente já ouviu isso? Tem que pagar o preço. Eu não sei você, mas eu já ouvi isso por muito tempo. Queridos, para aqueles que têm entendimento, escute isso que eu vou falar. Nós não estamos pagando um preço ao dizer não para a escuridão e para o pecado. Nós estamos, na verdade, recebendo a êxtase, a atração, a delícia, a doçura de um Deus tão belo. É um privilégio para nós. É um privilégio que qualquer ser humano pode ter. Só pagamos um preço. Só estamos pagando um preço quando nós não vemos ou não conhecemos quem Ele é. Ele é como um cacho de flores de rena nas vinhas de Engedi. Presta atenção. Mateus 11:30, Jesus vai dizer sobre Ele, o meu jugo é suave. João disse assim em 1 João 5:3, os seus mandamentos não são pesados. Mas eles são pesados e o jugo é difícil se não entendemos quem Ele é. Se tentamos servir a Deus e fazer as coisas para Deus, estando desconectados do Espírito de Deus, aí se torna pesado. Eles são pesados quando a gente está tentando satisfazer um Senhor, um Deus distante, insatisfeito, que não é o nosso Deus, mas o Deus da religião. É pesado porque parece que você nunca vai alcançar a perfeição que esse Deus exige de você, mas esse não é o nosso Yahvé. Nós devemos falar para todos sobre a beleza, sobre a doçura, sobre a compaixão, sobre o amor do nosso Senhor. Você precisa contar para as pessoas a verdade sobre esse Deus atrativo.
Esse Deus que é como um cacho de flores da vinha de En-Gedi. Agora a gente não usa essa linguagem, né? Essa é uma linguagem daquela cultura. Mas quando a noiva disse isso, no tempo dela, o coração dela era afetado quando ela dizia isso. E as pessoas entendiam. Nós precisamos hoje dar linguagem para esse sentimento de beleza e de atração que nós temos por Deus. Gente, as pessoas vão se arrepender muito mais rápido, muito mais profundamente, quando elas realmente entenderem quem Jesus é de verdade. Esse Deus lindo, esse Deus glorioso, esse Deus poderoso, que abriu mão de sua glória, porque Ele nos quer. Pensa em como as pessoas querem esse Deus. Então nós precisamos encher o mundo com essa mensagem do noivo esposo, do Jesus radiante em beleza, em poder e em amor. Então vamos continuar. No 12 a 14 ela fala assim: então, enquanto o rei me alimenta à sua mesa, isso é essencialmente, né, o que ela está dizendo, o meu perfume de nardo se eleva como fragrância, que é uma paráfrase. Então aqui ela está retratando, ela está se descrevendo como alguém sentada na mesa do rei, e enquanto o rei está ali na mesa, essa fragrância, esse nardo está sendo levantado, essa adoração está sendo levantada, enquanto ela está nessa mesa. Eu acho interessante a gente lembrar 1 Coríntios 10, 21. Você sabia que Deus preparou uma mesa para nós? Você sabia que tem uma mesa em 1 Coríntios 10, 21 chamada Mesa do Senhor? Deus preparou uma mesa para mim e para você. Jesus foi para a cruz para que a gente pudesse sentar nessa mesa. Nós temos tantos benefícios dessa mesa. Não é só o perdão é só o começo. O perdão é a porta inicial dessa salvação. Mas nós fomos convidados nessa mesa para desfrutarmos, e é isso que a mesa fala, de uma relação, de um relacionamento profundo e íntimo com Deus para sempre. Nessa vida e na vida por vir. Uma vida de adoração, uma vida de obediência, uma vida de santidade, da qual o rei providenciou a mesa, mas quando a gente senta nela, ele relaciona com a gente, ele valoriza e ele se lembra que nós estamos ali com ele. Gente, presta atenção, quando eu falo de uma vida com Deus, quando eu falo da gente nutrir esse relacionamento à mesa com o Senhor, que Ele preparou para nós não estamos falando só das coisas grandiosas que você faz para Deus. Nós estamos falando das coisas que a gente faz nos dias rotineiros. Sabe aquele dia mais comum da sua vida, mais ordinário? Aqueles dias que parecem até entediantes, mas o nosso coração tá ali amando o Senhor. Aqueles dias que o nosso coração tá andando em mansidão e amor por Jesus, enquanto nós servimos as pessoas, enquanto a gente suporta aquela dificuldade, aquela provação, enquanto nós permanecemos fiéis nas exigências da vida comum. É dessa vida que eu tô falando. Isso, no comum, quando nós expressamos o nosso amor a Ele nessa mesa, Ele se lembra, Ele recorda, Ele valoriza a nossa vida comum. Essa noiva sentada na mesa com Jesus, ela está se alimentando do quê? Dessas verdades, do próprio pão vivo que é o Senhor, da água viva que é a palavra. Ele morreu por ela, o rei morreu por ela, mas ele é um rei doce, um rei belo, um rei atraente. E é por isso que ela fala: o meu perfume, o meu nardo se eleva. A minha adoração sobe diante de Deus. Enquanto a gente se alimenta das verdades de que Deus nos vê nos nossos dias mais comuns e que aquilo que nós estamos fazendo não passa desapercebido, mas Ele valoriza, Ele se lembra, a nossa adoração vai subindo como uma fragrância, como um perfume suave diante do Eterno. E quando ela está na mesa, quando essas verdades tocam o nosso coração, o que sai da boca dela é: eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sei que você me ama. Você entende como isso é o exato oposto do pensamento que às vezes nos assola, dizendo: eu não valho nada, o que eu faço não tem importância, minha vida não vale a pena, ninguém se importa mesmo com o que eu faço, eu vou desistir. É o oposto. O Senhor vê. Em Lucas 7,
Se você quiser abrir, tudo bem. Se você não quiser, eu conto pra você. Mas tem uma das histórias que eu mais gosto ali nos evangelhos, que é quando Jesus entra na casa de um fariseu chamado Simão para comer. E então entra essa mulher, essa prostituta. E ela começa a quebrar um frasco de perfume e derramar ali aos pés de Jesus. E de repente toda aquela sala, todo aquele lugar que ela estava ficou cheio do perfume. E gente, o que é o perfume ali? O perfume daquela mulher que foi quebrado literalmente, na verdade era uma expressão do perfume interior que ela tinha, que era essa gratidão e esse amor por esse Salvador. E a história conta que Jesus foi profundamente tocado pelo ato de adoração daquela mulher. Querido, eu quero que você saiba disso. Nós podemos encher uma sala. No sentido espiritual, é claro. Nós podemos encher uma sala com o perfume da nossa adoração diante do Senhor. Isso é perfume para Deus. Isso tem bom cheiro para Deus. Simão, aquele fariseu, ele só conseguia ver os pecados daquela mulher. E ele ainda julgou Jesus. Olha, se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Mas ele fala para Simão: Simão, eu entrei aqui, você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher, tudo que ela fez foi derramar o seu coração como um perfume. Aquela foi uma declaração profética daquela mulher. No Salmo 23, presta atenção nessa correlação. O rei Davi fez uma declaração falando da mesa. Aquela mulher pegou Jesus numa mesa. Mas no Salmo 23, o rei Davi fez uma declaração sobre uma mesa. Ele disse: Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que Davi está falando ali? Não são só os filisteus, meus inimigos, me atacando. São muitas vezes inimigos da nossa alma. São muitas vezes pecado, culpa, vergonha, acusação. Olhe para o Simão, olhando para aquela mulher e falando: essa é uma pecadora. Às vezes essas vozes são externas, mas às vezes essas vozes são internas. E esses inimigos, às vezes eles são literais ao redor da mesa, mas às vezes são inimigos que querem dizer pra gente: olha, você é culpado, olha, você é pecador demais, olha, você não merece, olha, você tá condenado. Sabe, quando os inimigos da nossa alma vêm pra tentar nos desviar do caminho, seja tentação, seja pecado, seja culpa, seja vergonha, seja acusação, isso depois de nós já termos nos arrependido, porque o que aquela mulher tá fazendo, a não ser se arrepender ali diante dos pés do Salvador? Quando eles vêm tentando mentir sobre essa acusação, a gente fica carregado de culpa. Mas sabe o que o Senhor faz? Ele prepara uma mesa na presença desses inimigos. E nessa mesa, se nós nos alimentarmos dela, se nós nos colocarmos aos pés de Jesus, a nossa adoração vai ser derramada e ela vai se elevar. Sabe o que significa o meu cálice transborda? É tipo assim, todo mundo vai perceber que isso extrapolou. Esse perfume tá subindo e todo mundo tá sentindo. Todos vão ser afetados por aquilo que tá transbordando. Ai, gente, isso é tão maravilhoso. Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos e ele faz o nosso cálice transbordar. Derrama o seu coração aos pés desse lindo Salvador nessa manhã. Deus nos ama, gente. Deus nos ama e nós precisamos nos ver a nós mesmos como aqueles que foram feitos justiça de Deus. Nós falamos em algumas aulas, você vai precisar voltar para acompanhar se você não tá a par, sobre as 4 razões pelas quais nós somos amáveis para Deus. E uma delas é porque nós fomos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que nós agora fôssemos feitos justiça de Deus. Nós precisamos nos ver como justiça de Deus, sabe? Nós pensamos na morte de Jesus, nós pensamos em como Jesus é atraente para nós, nós pensamos nas flores de rena, né? Na linguagem de Cântico dos Cânticos, em quão bonito Jesus é, o quanto o nosso espírito está cativado e nós dizemos: sim, Jesus, nós te amamos, você nos ama. Nós somos a sua justiça. Você se fez
injusto para que eu fosse feita justa. E eu saber dessa realidade, você saber dessa realidade, nos encoraja interiormente para chegar diante desse Salvador e derramar o nosso perfume. Ó, Romanos 6,11, a Escritura diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A continuação: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereça então agora os membros do seu corpo como instrumentos de justiça, porque você já foi feito justiça. Agora ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de justiça, porque o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, em outras palavras, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não apenas nos apresentamos a Ele, mas nós nos apresentamos a Ele agora como justos. Ou, na linguagem de Romanos que nós acabamos de ler, grifa aí na sua Bíblia se você puder grifar, nos apresentamos a Ele como vivo dentre os mortos. Olha o versículo 13. Apresentai-vos diante dele como quem voltou da morte para a vida. O que significa isso, gente? Significa que o pecado que você cometeu um ano atrás, uma semana atrás, se apresente diante dele como alguém livre da morte e da culpa desse pecado. Se apresente como alguém vivo, que se arrependeu e que agora oferece os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. O problema é que muita gente ainda se apresenta diante de Deus, mas não como vivas para Deus. Se apresentam sobrecarregadas, cheias de culpa, de condenação. Elas até amam a Deus. Só que, gente, nós precisamos cumprir o que está escrito em Hebreus. Apresente-se com confiança diante do trono da graça, para receber misericórdia no dia chamado hoje. Gente, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos que passamos da morte para a vida, quando nós oferecemos a Ele o nosso corpo como instrumentos de justiça, porque já somos de fato justiça, nós começamos a ser santificados. E nós não chegamos mais diante de Deus como mendigos. Nós chegamos como vivos. Nós chegamos como aqueles que têm meditado em Cristo, na obra da cruz, na mirra que Ele suportou. Nós levamos isso no nosso peito, no sofrimento que Ele suportou. Nós meditamos em Jesus como Deus belo, como esse que é atraente, como esse que é cheiroso. E nosso espírito vivifica e sente alegria quando nós fazemos isso. Você entende? Agora, a gente está caminhando para o final. Eu quero que você leia comigo aí o versículo 15 do capítulo 1 de Cantares. Eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa, os seus olhos são como pombas. E eu amo essa parte, gente, porque nesse trecho aqui, a gente vê algumas verdades fundamentais desse paradigma nupcial, desse paradigma da noiva que a gente estava falando. E nós somos belos para Deus. Olha, eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa. Como nós somos belos para Deus. Ainda que nas nossas fraquezas, a gente já conversou sobre isso nas primeiras aulas. Nós falamos dos 4 motivos pelos quais nós somos belos para Deus. Você vai ter que voltar lá para ver. Mas eu queria destacar mais uma vez. Nós somos amáveis a Deus, porque da mesma forma como o Pai ama Jesus, Deus nos ama. Olha só, João 15:9. Assim como o Pai me amou, Jesus está falando, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Da mesma forma com que o Pai ama Jesus, Jesus ama você. Gente, isso é tão poderoso. Aqui está sendo reforçado para nós. Eis que és formosa, ó amada minha, eu te amo. Jesus está falando um sonoro eu te amo aqui pra gente. É tão lindo isso, quando João fala no capítulo 15, né? Ou melhor, quando Jesus fala no capítulo 15 de João, da mesma forma com que o Pai me ama, eu te amo. Isso é tão profundo.
E o apóstolo João, que escreveu essa carta, a gente vê que ele foi um cara que entendeu essa verdade. Aparece por 5 vezes no evangelho dele, gente. Ele falando de si mesmo, e ele fala assim: eu sou o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem o Senhor amava. É muito lindo isso, não é? Talvez você até olhe para João e fale assim: João convencido, né? Ele realmente se sentia. E gente, ele não estava errado. Cada um de nós, presta atenção nisso. Se Jesus disse que como o Pai o ama, Ele nos amou, cada um de nós tem o direito, presta atenção nisso, anota isso. Cada um de nós tem o direito, na graça de Deus, de ser o discípulo a quem Jesus ama. João foi além disso. Ele fala: eu sou aquele que reclina a cabeça no seu peito. Foi assim que ele se definiu. E nós podemos nos definir assim. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu sou aquele que se apoia no coração do meu mestre. Eu sou aquele que reclina a cabeça no peito do meu Senhor, do meu Jesus. Que descrição, gente, que descrição incrível de si mesmo. Se você fosse descrever a si mesmo hoje, como você se descreveria? Eu não tenho valor. Nada do que eu faço presta. Minha vida não faz sentido. Não. Nós rejeitamos toda mentira. E hoje nós abraçamos a verdade da Escritura. Eu sou alguém a quem Jesus ama muito. Sou valiosa para Ele. Valho tanto que vale o preço da sua vida. E Ele preparou uma mesa para que eu pudesse sentar e me relacionar diretamente com Ele para todo sempre. E quanto mais eu conhecer o meu Salvador, daqui para a eternidade, mais eu vou ficar extasiada e perplexa em entender o tamanho do sacrifício desse Deus homem que morreu por mim. Como você se descreveria hoje? Será que você pode dizer isso? Eu sou uma discípula a quem Jesus ama. Eu sou aquela que reclina a cabeça no peito dele. Eu sou aquela que se apoia no seu coração. Porque essa é a verdade. Sabia que a verdade é que todos nós somos favoritos do Senhor? Você sabia que você é o filho queridinho de Jesus? Eu amo ser o favorito, a favorita de Jesus. Eu tenho até um vídeo antigo no canal do Desescope que fala queridinho de Jesus, que eu achava que o Douglas era o queridinho de Jesus. E depois eu descobri que eu sou. Eu amo ser a favorita de Jesus. E eu tô tão assim, feliz de ser a favorita de Jesus, que sabe o que mais? Eu quero que você seja o favorito de Jesus também. Porque quando isso toca o seu espírito, quando isso toca o meu espírito, a gente sabe que tem o suficiente para todos nós. Ele é uma fonte inesgotável. Amado, amada, amigo, amiga que está comigo estudando esse livro, há um oceano de amor de Deus para nós. Tem o suficiente para nós todos sermos os favoritos. Então ele fala: você é bonita, você é formosa, eu te amo, você tem olhos de pombas. E pra gente isso é muito esquisito, mas é uma figura, gente. Porque na escritura a pomba é uma figura de quem? Quem? Vou abrir os comentários aqui para vocês interagirem comigo. A pomba é uma figura de quem? Vamos ver quem comenta primeiro aí. Vamos ver, vamos ver. O que a pomba representa? Ó, várias pessoas chegando por aí. Tô esperando alguém responder. O que a pomba representa? O Espírito Santo. Muito bem. A Luciana foi a primeira que respondeu. A Lena agora mandou Espírito Santo. Espírito Santo. É isso aí. Então, a pomba é essa figura, gente, do Espírito. Do Espírito Santo de Deus. Os seus olhos são como olhos de pomba. Olha que maravilhoso isso. Você sabia que na natureza, a pomba, o animal mesmo eu tô falando, a ave, pomba, ela tem uma característica muito interessante. A pomba é focada. Se você tá anotando, escreve aí, a pomba é focada. Você sabia que a pomba tem muita dificuldade com visão periférica? Eu não sabia disso. Fui descobrir por causa de Cântico dos Cânticos. Uma pomba, gente, ela só consegue olhar para a direita ou para a esquerda. Desculpa. Ela só consegue olhar para a direita ou para a esquerda, porque ela tem que virar a cabeça. Entende? Ela não consegue ver dos lados.
Eles já fizeram vários testes com esses animaizinhos e a pomba, ela não consegue ser distraída por nada que esteja na visão periférica, porque ela não tem, de fato, essa visão periférica aguçada. Ela só vê no que está reto, no que está em linha reta. Isso significa que a pomba não se distrai. Olha que figura interessante. E aí eu fui descobrir que em Mateus 6, 22, quando Jesus vai falar sobre o nosso olhar, ele fala, se os seus olhos forem bons, ou uma outra opção para você entender esse versículo seria, se os seus olhos forem únicos. Pensando na pomba que é focada, esse versículo pode ser, se seus olhos forem bons ou únicos. Então, olhos de pomba, gente, fala sobre foco e lealdade. Anota isso aí. Outra coisa interessante sobre a pomba, que vai todo um estudo de pomba para você entender Cantares. Outra coisa na natureza também sobre uma pomba, é que a pomba, ela só acasala uma vez na vida. E simbolicamente, gente, isso fala de lealdade. Então, os olhos da pomba falam de olhos focados e falam de olhos leais, tá? Leais. Agora, essa visão singular, única, são os olhos da noiva. Olha que Jesus fala, você tem olhos de pomba. Ele tá dizendo que esse é o impacto que a noiva tem ao conhecer Jesus. Que nós temos quando nós conhecemos Jesus. Os nossos olhos são olhos de pomba. Você quer ter olhos como olhos de pomba, gente? Você quer, como eu, desejo ter uma visão única, uma visão focada. Você deseja ter um coração leal. À medida que a realidade e o conhecimento de Jesus vão aumentando para nós, nós não queremos mais nada além de uma coisa. Além de, no fim do dia, conhecer Jesus, cumprir a sua vontade, amá-lo de todo o coração. Eu estou num estágio da minha vida que eu não quero que nada mais me distraia. Eu não quero que nada mais me tire o foco desse compromisso e dessa obediência leal ao meu noivo, ao meu Senhor. Sabe, o Espírito Santo é a figura da pomba, porque ele é aquele que é o ser supremo com olhos de pomba. Sabe por quê? Porque esse pomba fala de lealdade e fala de uma mente única, de uma visão singular. O Espírito Santo é a melhor pessoa para nos ensinar sobre isso. Porque pensa em alguém que é totalmente leal e que tem um foco na vida. Sabe qual é? A lealdade e o foco do Espírito Santo? Glorificar Jesus. O Espírito Santo tem glorificado Jesus desde o início dos tempos, desde quando ele pairava sobre a face das águas, até o dia de hoje e até o fim dos tempos. O Espírito Santo é leal, ele é o amigo do noivo, aquele que prepara a noiva para se encontrar com o seu amado, aquele que não fala de si, mas que fala daquilo que ele tem ouvido na eternidade, aquele que nos instrui em toda a verdade, isso é, aquele que nos leva a conhecer o Filho. Gente, como é maravilhoso, e nós precisamos pedir isso. Espírito Santo, se você é o supremo que tem os olhos de pomba, por favor me ajude, me dê olhos de pomba, me dê olhos de pomba, me dê um coração amando e leal ao Senhor, e me dê olhos com uma única visão, com uma visão singular. Ele pode nos ajudar, gente. O Espírito quer nos dar esses olhos de pomba. E nós estamos chegando no final aqui. Nosso tempo está acabando, já são 11h34. Então tem coisas aqui que a gente só mencionou, mas eu queria convidar você a estudar por conta própria. Pegue, por exemplo, esse versículo, seus olhos são como pomba, e vai orar sobre isso, e vai conversar com Jesus. Lembra que a gente falou na aula passada que algo só alimenta você quando você pega aquela informação e vai conversar com o Senhor? Peça o Espírito Santo sobre isso, estude mais sobre isso. Essas verdades precisam ser aplicadas, tá? Elas não podem ser só simbólicas. Elas não são verdades difíceis, né? São verdades fáceis da gente entender,
mas pegue elas, vá orar sobre elas, vá aprender mais sobre elas, tá bom? Então, eu quero terminar, e não vai dar tempo de terminar tudo, a gente vai continuar na próxima aula. Vamos terminar do 16, 17. Quando ela descobre e o Senhor diz para ela, você é bonita, eu te amo, você tem olhos de pomba, ela responde ao noivo. E tá aí no texto. A gente não vai ter mais tempo para continuar, mas eu queria te incentivar que você pegasse e desse uma lida sobre isso, sobre esse finalzinho. Você é formoso, ó amado meu, como você é amável. O nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa ou as colunas da nossa casa são de cedro e os caibros de cipreste. Pegue um comentário bíblico, pegue aí um material de apoio e peça o Espírito Santo para te ensinar o que isso significa, tá bom? Hoje nós vamos parar por aqui, porque eu acho que nós já tivemos o suficiente e eu queria orar com você. Eu queria pedir junto com você para que essas verdades fundamentais entrassem na nossa vida, para que a gente pudesse se alegrar e se lembrar da obra da cruz, para que a gente possa sentar nessa mesa com Jesus que Ele proporcionou para a gente através, né, do seu sacrifício, e a gente possa desfrutar desse relacionamento, que a gente possa levar o nosso perfume, encher uma sala de adoração onde a gente estiver ao Senhor, sabe? Que essa revelação de quem Jesus é e do que Ele fez possa continuar a crescer dentro de mim e de você, e que a gente saiba o quanto a gente é amado, que a gente é formoso, que Ele quer nos dar olhos de pombas, olhos focados, que só tem os olhos voltados para Ele, são leais ao seu coração. Que você ande aí com esse perfume sobre o seu seio, sobre o seu coração, com esse saquinho de mirra, lembrando que Jesus suportou todo o sofrimento para que você pudesse suportar, ou para que você pudesse receber todas as alegrias e os presentes de Deus. Vamos orar sobre isso nessa manhã? Eu queria convidar você para fechar seus olhos aí onde você estiver, tá bom? Vou só me despedir da minha galera aqui do YouTube. Deus abençoe vocês. Até a aula de número 12.